Começamos mais um episódio do A Vida Podcast e hoje eu estou aqui com uma convidada especial, que é gaúcha, nascida no interior do Rio Grande do Sul, uma mulher que não veio de berço de ouro, mas de uma alma que nunca aceitou pouco da vida. Hoje trabalha com performance financeira e multiplicação de patrimônio. Uma salva de palmas para ela, Andressa Ai, Custódio. obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui, obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por confiar no nosso trabalho, mesmo conhecendo tão pouco, né. E é isso, vamos ver para onde essa entrevista vai caminhar hoje. Eu conversei já com ela um pouco aqui nos bastidores e a história dela é bem impactante. Vamos lá, Andressa, fala para nós, quem é você hoje? Como você se apresentaria para alguém que não te conhece? Bom, eu sou Andressa Custódio, como falei, filha do interior do Rio Grande do Sul, filha lá de uma fazendinha no interior do Rio Grande do Sul. Sou investidora, trabalho com multiplicação de capital, mas sou uma líder em completa construção e eu acredito que os líderes precisam estar aqui para servir, né? Então esse desenvolvimento nunca vai terminar. Eu aposto em pessoas que acreditam na sua própria essência e que estão realmente aqui para colocar isso no mundo, para ser esse canal. Uau! Qual foi um momento decisivo na sua vida que moldou a pessoa que você é? Como que você chegou, nesse ponto, assim, de entender essa importância de trabalhar a liderança, como você falou, essa importância de estar em constante desenvolvimento? Conta pra nós um pouco. Bom, eu comecei a trabalhar com 16 anos, saí da casa dos meus pais com 19, exatamente porque eu queria liberdade, eu queria algo a mais da vida e queria entender isso. Só que eu não sabia que ao sair da casa dos meus pais não ia ser só a liberdade que eu ia encontrar, né? Encontrar vários boletos, um aluguel para pagar, noites sem dormir, às vezes um choro sem colo. Então, a minha ruptura realmente foi nesse momento em que eu saí da casa dos meus pais e eu fui para o mundo entender que se eu não me liderasse, eu nunca ia ter nada na vida, né? É. Então, sois feitos da imagem e semelhança de Deus para dominar todas as coisas da vida, mas você precisa primeiro se liderar. Então, eu acredito que foi esse momento de ruptura para mim. Que você descobriu que precisava trabalhar a liderança. Realmente, a liderança ela começa pela autoliderança. Sem Uau, dúvida, sem é isso. dúvida. Conta um pouquinho para nós da sua história, como foi sua infância, para a gente entender a construção desse alicerce, como que você chegou em Goiânia gaúcha e está em Goiânia. Conta para nós essa trajetória. Bom, os meus pais sempre me trataram com muito amor, com muito carinho. Mas eles não tinham uma boa relação. E eu fui tratada assistindo filmes da Disney, né? Acredito que a nossa geração cresceu, né? Procurando o final feliz. E aí, uma menina que acreditava que precisava ser protegida o tempo todo, em um momento percebeu que precisava ser sua própria proteção. Porque nem sempre a atenção seria só para ela, os cuidados seriam só para ela, né? Então, com os meus 18 anos, foi a última separação dos meus pais, foram 8 em 18 anos. Nossa. Foram muitas separações, mas me construiu como uma mulher que precisou encontrar os próprios caminhos, né. Então eu fui buscando muito desenvolvimento emocional, muito desenvolvimento humano para encontrar esse caminho. Sempre tive uma conexão com o campo muito grande, até pelo meu avô tem uma fazenda, eu passava muito tempo lá, assim, fora meio out dos meus pais, porque eles estavam sempre brigando, né, então eu tive uma conexão muito forte com os meus avós. E em um momento da vida, eu conheci uma empresa onde eu trabalho com multiplicação de capital, né, trabalho com performance financeira e dentro dessa empresa eu percebi que as pessoas que focaram num nicho específico, elas tiveram muito sucesso. Nessa época eu já estava morando no Rio de Janeiro, porque na última separação dos meus pais, o meu pai foi para lá. E eu percebi que no Rio de Janeiro eu ia estar ilhada, né? Como que eu trabalharia com o que eu amo, que é o agronegócio, que é o campo, lá no Rio de Janeiro, não tinha como. E aí foi assim que eu vim parar em Goiatuba, fazendo intermediação de grãos, compra e venda de soja. E conheci uma empresa aqui em Goiânia que trabalha com crédito, e aí me conectei a eles e comecei a desenvolver esse caminho. E tô aqui em Goiânia e tô apaixonada, tá? Morei 6 anos no Rio de Janeiro e não senti uma conexão, nunca me senti tão em casa como eu me sinto aqui em Goiânia, gosto demais. O Goiânia é bem acolhedor, é uma cidade muito grande, Goiânia, mas com ares de interior. Isso, é uma cidade grande com um espírito de cidade pequena.
É. Uhum. Exatamente. Um povo acolhedor, amoroso. É, gostoso Então, demais, realmente, é assim, verdade. quem gosta de carinho, quem gosta de É, atenção, ama é gostoso Goiânia, demais, é de verdade. verdade. E assim, você sempre soube que gostaria de trabalhar com isso? Como que você foi se descobrindo profissionalmente? Como que uma mulher, assim, tão delicada, ocupa uma posição que você ocupa hoje, trabalha com o que você trabalha hoje? Como que você foi trilhando esse caminho? Eu acredito que o caminho ele se abre, né. É. Eu sou da teoria que você não precisa de um holofote pra entrar na jornada, você precisa de uma lanterna. Se a lanterna tá iluminando ali, teu coração ele tá vibrando por aquilo, você vai continuar, né. Você coloca o pé, Deus vai colocando o chão e você vai andando, sempre com o coração. Eu sempre tive essa necessidade, assim, de todas as coisas que eu tô fazendo fazerem muito sentido para o meu coração, pra minha alma, Uhum, sabe. Precisa estar confortável. Então não, eu não sabia qual uhum, caminho seguir. Eu trabalhei com muitas coisas, né, sou muito comerciante, assim, gosto dos negócios, gosto de reuniões, gosto de me reunir, gosto de conhecer outras coisas novas, então eu sempre tive, assim, no ramo dos negócios. Comecei a trabalhar com 16 anos, né, muito nova, e totalmente contra a ideia dos meus pais, eles não queriam que eu trabalhasse, só que eu estudasse. E no meio do caminho, eu fui percebendo uma necessidade de impulsionar outras pessoas. Então eu uhum, vejo coisas nos outros e eu quero que as pessoas coloquem aquilo ali pra fora, né. Por muito tempo eu não fui corajosa, por muito tempo eu me calei, eu acredito que quando a pessoa se cala, ela deixa muito dela e muito do que ela precisa fazer no mundo pra trás. Então foi complicado até entender o que eu realmente vim fazer no mundo, mas hoje eu entendo que é sobre desenvolver pessoas, que é sobre liderar pessoas, mas em primeiro lugar liderar a mim mesma para que eu seja capaz de ser o canal. uhum. Eu não acredito que nada do que a gente tá fazendo aqui não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o outro, mas é sobre nós. É verdade. É o que nós estamos nos tornando como seres humanos, sabe? A ampliação realmente do ser humano. Então, eu acredito Uhum, que o caminho é por aqui. uhum. E você, assim, em algum momento você percebeu que você se sentia ferida com o que aconteceu na sua infância, da separação dos seus pais, ou sempre foi leve, você sempre entendeu que cada um é cada um? Como que foi, assim, a construção dessa identidade para conseguir encontrar essa força para construir a sua vida? Porque quando a gente é criança tem muito isso, né, a gente fica ali conectado, a gente assim, o que a gente mais quer é que realmente que a família funcione, que dê certo. Ou pra você sempre foi tranquilo, como que foi isso? Não, não, acho a criança sabe que a criança ela cria um trauma, só de quando a mãe tá amamentando ela, e a mãe não olha nos olhos, a criança não entende aquilo e ela gera um trauma, né. Então nós vamos armazenando traumas na nossa vida que a gente não faz nem ideia. Assim, então não foi tranquilo e foi assim que eu comecei meu caminho de desenvolvimento realmente, né. Eu percebi que tinham muitas coisas dentro de mim mal resolvidas, desde a autoestima, de força, de atitude. Eu nem sempre falei bem, nem sempre me senti bonita, nem sempre tive coragem, nem sempre fui à frente. Isso me incomodava demais. As pessoas viam coisas em mim que eu não conseguia ver e que eu não conseguia fazer. Então eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento humano, fui começando a aplicar essas técnicas tanto em mim quanto em outras pessoas e acabei me tornando uma terapeuta, uma mentora, e aí esse caminho foi se desenvolvendo e eu fui entendendo que os nossos pais, eles dão tudo o que eles têm. Eles só não dão mais porque eles não têm mais pra dar. Então o que eles não me ensinaram, não é porque eles não me amavam ou porque eles foram ruins, é porque eles realmente não tinham pra me ensinar, ninguém ensinou pra eles. Uhum. Então esse caminho pra mim foi muito doloroso, mas tem uma coisa que eu acredito muito que é sobre as nossas histórias. Às vezes a gente acha que a nossa história ela era errada, ela deveria ter sido de outra forma, a gente devia ter tomado caminhos diferentes, mas Deus está escrevendo tudo da forma que tem que ser. Então, assim, cada detalhe, cada copo quebrado, cada cabelo cortado, escolhido a cor errada, tudo aquilo tem um caminho, tem um propósito para a vida lá na frente. Eu acredito Uhum. que é A gente vai se construindo conforme a gente vai vivendo, né. isso aí. Conforme a gente vai vivendo, você vai descobrindo os seus gostos reais, então a gente se torna mais assertivo nas escolhas. Isso. Então é lindo mesmo, respeitar a nossa história, olhar pra nossa história e falar assim: "Olha, foi como foi e isso me fez ser Quem eu sou. quem eu sou É. hoje". Qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Pra quem saiu do sul,
foi pro Rio, foi pra Goiatuba. Gente, Goiatuba é bem pequenininho. É uma cidadezinha, tem quantos mil habitantes Goiatuba? 49.000? 50.000? Eu não sei se tem isso, tá? É, Não mas sei é se bem tem isso. Ela é bem pequenininha. pequena. É bem uma cidade bem pequena e hoje está em Goiânia. Qual foi, assim, o maior desafio que você enfrentou? Ser minha melhor amiga. Porque você tá sozinha, né? Então, você tá se refazendo. Como eu falei, tudo tem um propósito. Acredito que todas as coisas que a gente vive realmente eram pra ser daquela forma. Mas o meu maior desafio foi conseguir me ensinar a ser forte, sem ninguém ter me ensinado. Me ensinar a ser feminina, sem ninguém ter me ensinado. Me ensinar a ser próspera, sem ninguém ter me ensinado. Então, acredito que o maior desafio realmente é estar comigo mesma e ser a minha melhor amiga, e não me maltratar, e não ser muito exigente comigo, e não ser crítica comigo. Meu maior desafio, sem dúvidas, foi esse, assim, é estar comigo, é ser a minha melhor amiga como eu sou amiga das outras pessoas. Eu Uhum. cuido das outras pessoas de uma forma única, mas aprender isso, e Goiânia, sem dúvidas, me ensinou isso. Sem dúvidas. Eu já morei no Rio de Janeiro também. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu tinha 22 anos. Eu era mais menina, então você faz amizade de uma forma mais fácil. Você tem outros tipos de critério pra se relacionar. E aí, quando você tá chegando perto dos 30, você vê a vida de outra forma, né? Então, é muito mais difícil hoje eu fazer amizade do que era lá atrás. E isso me deixa sozinha. Nos domingos são os piores dias, né? Porque a tua família, ela tá se reunindo e você tá longe, você não pode estar perto. Mas Goiânia me ensinou a ser eu mesma de uma forma muito mais profunda, sabe? Tá Uhum. tudo bem, tá sozinha, tá tudo bem ser eu mesma. E é assim que eu tenho conhecido pessoas incríveis, por exemplo, vocês, Ai, obrigada. conectadas a esse tipo de evento, porque agora eu só faço realmente o que vibra. Ah, Sabe o que faz sentido? Então, assim, se eu ofereceria bons relacionamentos pra minha melhor amiga, eu vou oferecer pra mim. Se eu uhum, vou dar conselhos ótimos pra minha melhor amiga, estar em determinados lugares, eu vou dar pra mim também. uhum. Então, esse foi meu grande desafio. E como que foi esse processo de virar sua melhor amiga? Como que você construiu? Conta pra nós, assim, um pouquinho desse tijolinho, com aquele tijolinho, com aquele outro tijolinho. Então, primeiro, foi conhecer muito sobre as nossas partes, né? Então, nós temos partes que vêm do nosso pai, partes que vêm da nossa mãe, partes que são mais femininas, mais doces, mais sensíveis, mais dolorosas, mas a gente também tem aquela parte mais agressiva, né? E parece que cada momento da vida, do nosso dia a dia também, a gente vai colocar aquilo na frente para tentar se proteger. Então, às vezes, eu queria me proteger e procurar algo para assistir, para ficar vazia, e na verdade o que eu precisava era passar um tempo comigo, escrever num diário, entender o que eu estava sentindo, chorar, né? Me olhar no espelho e Uhum, falar assim, nossa, como eu sou bonita. Então, uhum, a construção disso foi assim, dia após dia, criando métodos. Tá? Eu sempre fui, por natureza, uma pessoa muito desorganizada. E uhum, hoje eu sigo uma rotina que ela tá escrita num papel para que eu consiga me fortalecer. Então, é uma rotina de um caderno da gratidão, um caderno das emoções, porque tem dias que você acorda bem, tem dias que você não acorda bem, tem dias que você tá com uma super energia, mas tem dias que você só quer ficar encolhidinha. Então, o processo ele foi sendo exatamente lapidado dia após dia. Então, muita escrita, muito choro, muito joelho ralado, muito exercício. Quando eu tava muito ansiosa, eu saía pra correr, eu ia lá no meu prédio eu tenho um saco de pancadas. E às vezes, quando eu tô muito estressada, eu subo lá e bato naquele saco de pancadas. Então, assim, é você se conhecer, mas em primeiro lugar, você silenciar, fechar os teus olhos mesmo, sabe? Colocar a mão no coração e falar assim: o que que eu tô sentindo? O que que tá me incomodando? É uma vontade de mais recolhimento ou é uma vontade de sair, uhum, expandir? E aí eu vou escolhendo as ações, as atitudes e mais ou menos por aí. uhum. É, reconhecer o sentimento é importantíssimo mesmo. E quem foi essencial nessa sua jornada? Quem, A- assim, que você olha e fala assim: "Sem essa pessoa". não é uma pessoa. É Deus mesmo. A minha conexão, ela vem sendo aprimorada desde que eu sou muito pequena mesmo. Eu sempre tive uma dúvida, um porquê. Pô, será que existe mesmo? Será que é isso mesmo? Até os meus 14 anos eu não respeitava, eu temia, né? Uhum. Não o temor do respeito, né? De você O ouvir e temor do falar medo. assim.
é realmente ter medo. Eu não duvidava, porque na igreja católica eu fui ensinada sobre dogmas, regras, coisas mais quadradas, assim, né. E aí, com os meus 15 anos, eu fui pra igreja evangélica. E ali eu conheci o amor de uma forma mais sensível, profunda, assim. Então, realmente, quem faz diferença pra mim, o que eu não viveria sem é Deus. Em muitos momentos a gente acha que tá sozinha, mas na verdade a gente não tá. Em muitos momentos a gente acha que tá errado e que poderia ser melhor, e na verdade não tá. E mesmo errado, ele continua te amando, te honrando e te mostrando o caminho certo, sempre com amor. Então, Hum, sem dúvidas, é Deus, sem uhum. dúvidas. E como que você enxerga Deus hoje? Primeiro eu enxergo ele como uma parte de mim, né, eu sou uma parte dele, é como se eu estivesse aqui aprendendo a ser um ser humano melhor, cada experiência que eu tenho ele tá vivendo junto comigo, então ele também quer que eu seja feliz. E uma coisa que eu tenho muito forte no meu coração é sobre os desejos que ele coloca dentro da gente, né, tanto os desejos emocionais de criar uma família, de ter um relacionamento, de ser esse canal no mundo, quanto os nossos desejos, materiais, quando ele vibra muito dentro de você, pra mim ele é Deus falando pra você: "Você precisa se desenvolver, porque lá na frente tem algo, tanto que você vai viver, quanto que você vai mostrar para as outras pessoas que elas também podem viver. Você vai ajudar as pessoas a chegarem lá na frente". Então, pra mim, Deus é puro amor e é também desenvolvimento, é também crescimento, é também evolução. É, Deus tem essa característica de forjar, né, nosso caráter. Em algum momento você pensou em desistir, falar assim: "Ai, não tá valendo a pena, é melhor eu voltar, Lógico, muitas, crescer muitas, muitas, dói". muitas vezes, né, é muito mais fácil você ser uma criança e ficar lá no colo da mãe chorando ou enfim pedindo colo, é muito mais fácil, né. E eu acredito que esses momentos, eles sempre vão existir. Então sim, já passei por muitos momentos desses, assim, mas voltar por quê? Voltar pra onde? Né, eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 19 anos, eu já não tenho mais um quarto lá. Já não tenho mais meu quarto lá, então em muitos momentos eu acordo e eu não quero seguir, e eu tento me fortalecer exatamente porque eu acredito que há um propósito maior, né. Então sim, já tive momentos em que eu quero desistir, e dependendo do momento que você tá do mês, principalmente se você tá perto da tua menstruação, você vai querer desistir sim, Vai. você vai querer deixar tudo pra trás. E é nesses momentos aí que você mostra a tua força e a tua fé, né. Então vai ter dias que você vai acordar super cedo e você vai estar com muita energia, e tem outros dias que você vai acordar perto da hora de sair de casa, só com o tempo de vestir a roupa e ir para o trabalho, mas eu acredito que a vida é sobre isso. São momentos bons e ruins e não vai estar sempre tudo bem, É, e vai ter essa gangorra emocional. uhum. Agora conta pra nós, você estava em Goiatuba, trabalhando com, crédito rural, com planejamento de investimento. Em Goiatuba, eu fiz a compra e a venda de grãos. Uhum, Trabalho com essa intermediação também. E quando eu estava em Goiatuba, eu conheci uma empresa que trabalhava com financiamentos rurais, né, então de uhum, todos os tipos. E aí eu entrei nessa empresa, me desenvolvi ali dentro, a gente trabalha com toda a parte jurídica também do produtor rural. E aí, como eu já havia me conectado com a empresa que eu trabalho hoje, no Rio de Janeiro, quando eu morei lá, eu fui chamada para dentro dessa empresa para fazer a supervisão de vendas ali, né, trabalho na Demicon, e ali a gente trabalha com a multiplicação de capital. E aí foi assim que uhum. eu me enraizei em Goiânia, assim, sou extremamente apaixonada pelo meu Uhum, trabalho, acredito que liberdade financeira é tudo, também é um pedacinho de Deus, é Deus falando para você: "Você uhum, pode, você consegue", né, o nosso livre-arbítrio, ele compra a saúde também, ele compra a uhum. felicidade, ele compra momentos bons com a nossa família, então, sou apaixonada pelo meu trabalho. E hoje qual a função que você executa lá? Eu sou supervisora de vendas, Aí supervisora de você lidera a equipe. equipe Isso, que é uma e usa coisa toda a muito característica da liderança para. que é muito gostoso, né, você conhece Uhum, cada pessoa como um único, você sabe que você não vai conseguir liderar uma equipe como se fosse uma manada, então você vai ter que conhecer o coração de cada um, se aproximar de formas diferentes de cada um, reconhecer as diferenças de cada um, e isso é muito gostoso, apesar de ser muito desafiador, porque às vezes você também precisa de ajuda, né, você também precisa desse colo, desse abraço, mas é gostoso, na verdade você é uma grande mãe, né. uhum, Entendendo todo mundo das formas diferentes e guiando eles de uhum, de formas únicas. uhum.
Não existe um líder sozinho, até quem lidera precisa de Sim. alguém para se ajudar, para te ajudar a encontrar ferramentas, formas. Nós somos humanos, nós precisamos dessa O mentor precisa de mentores, né. é, Eu acredito disso o uhum, tempo todo, assim. é, é bem isso mesmo, né. Quem é pastor precisa de um pastor, é bem esse Por isso que tudo é caminho. sobre nós, É, né, o uhum, conjunto, nunca vai ser sozinho, nunca vai ser. uhum, Sempre vai precisar do outro, não tem como. sempre. Senão nós estaremos sozinhos aqui, né. É, Ia ter um de cada só. é. Nós precisamos desse relacionamento. Eh, Qual conselho que você daria para você há 10 anos atrás? Confia em você, confia no caminho, no que no teu coração diz. Você é muito maior do que você imagina, mas você precisa reconhecer isso e falar. Você precisa colocar pra fora, né. Eu acredito que Deus ele fala através de você, assim como outras pessoas falam com você e Deus tá te mandando mensagens, você também tá aqui pra mandar uma mensagem. E Uhum, se eu deixar de falar a minha parte da mensagem, quando você falar a tua parte da mensagem, não vai fazer sentido, porque falta um pedaço, né. uhum, Então o melhor conselho seria: confie em você, avança, independente de quantas pessoas falem pra você parar, avança, continua. uhum. De toda a sua história, tem algo, assim, que você olha e fala assim: "Ai, isso aqui eu gostaria que não tivesse acontecido"? Não, eu demorei muito tempo pra avaliar a minha história como perfeita. Ela é perfeita, tudo foi como deveria ser. Em muitos momentos a gente acha que a gente tomou caminhos errados ou que as pessoas foram injustas com a gente e realmente algumas pessoas elas vão ser injustas no caminho, mas faz parte da tua construção. Deus está lapidando você dessa forma e eu honro tudo da forma que foi, eu não mudaria absolutamente nada, porque hoje eu tenho um orgulho imenso de quem eu sou. Ainda não sou perfeita, eu acho que nunca serei, né? Mas a construção disso, da mulher que eu sou, eu tenho muito orgulho mesmo, então eu não mudaria absolutamente nada. É isso, que é uma pessoa bem resolvida com a sua história. Eh, Como você gostaria de ser reconhecida, de ser vista, daqui 30 anos? Ai, nossa, esposa, mãe, uma mulher que levanta outras mulheres e que se permite ser canal. Acredito que daqui 30 anos eu talvez não vou ser tão comerciante, tão empresária, não vou estar ligada a tantos negócios, mas meu negócio principal, sem dúvidas, vai ser minha família. Uhum. A gente sempre tenta dar uma primeira impressão, né, a Aham. gente sempre tenta: "Olha, eu quero ser vista assim e tal". Mas o que que você acha, assim, que você gostaria que as pessoas vissem em você a primeira vez, assim, olhou pra você e já identificasse? Uma mulher de fé, pra mim não existe um outro nome, assim, uma pessoa simples, humilde, não sei se forte, sabe, porque a gente não é forte o tempo todo, talvez força não seja o caminho, mas uma mulher de fé, sabe, que segue o coração, simples, doce, que Uhum. acolhe. E uma coisa que eu tenho muito forte no meu coração, que é daqui 30 anos, sem dúvidas, eu quero ser vista como uma mãe. É bom. Eh, Você acredita que tem como ter equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal? Eu não acredito em equilíbrio. Não acredito. Na biologia, a gente estuda que equilíbrio é a própria morte, né? Então, eu não acredito em equilíbrio. Eu acredito que existam fases e ciclos na nossa vida. Assim como nós, mulheres, né? A gente vai ter ciclos ali no nosso mês. A gente não é linear, né? Então, momentos a gente vai estar super altas, momentos a gente vai estar super baixa. Eu não acredito em equilíbrio. Mas eu acredito que pode ser uma dança. Então, por hora, você vai estar mais internalizada na tua família, no teu bem-estar, na tua saúde. Em outros momentos, você vai precisar dar foco para tua carreira, dependendo do teu objetivo. Eu acredito que hoje eu tô nesse foco da minha carreira, a minha vida pessoal não tá tão equilibrada, talvez não tenha espaço para o meu maior sonho, que é Uhum. casar, que é ter uma família, mas eu sei que é o momento, né, então não consigo acreditar num equilíbrio total, eu acredito que vão ser danças, assim, por vezes você vai estar lá, Uhum. por vezes você vai estar cá. É isso. Eh
O que é vida de verdade pra você? Quando você fala Vida assim. com significado, propósito. Assim, eu acho que o dinheiro ele é uma consequência do que você tá fazendo com o coração. Então, se eu estiver num lugar onde aquilo ali fomenta o meu propósito, me dê sentido de vida, o dinheiro vai ser uma consequência. Se não tiver sentido, se não tiver compactuando com os meus valores, com os meus propósitos, realmente com o meu coração, pra mim não faz sentido nenhum. Então, pra mim, Uhum, vida de verdade é significado, sabe? É pessoas de verdade. Não são pessoas perfeitas, mas são uhum, pessoas abertas a construir algo saudável, seja uma amizade, seja um negócio, seja um relacionamento. uhum. Acredito nisso. Nós estamos na série Portas, não, Chaves que Abrem Portas. Qual chave que você traz para nós, assim, se hoje você pudesse impactar milhares e milhares de mulheres com uma mensagem que você acredita que para mulheres que estão passando por situações parecidas com as que você já viveu, que essa chave abriria muitas portas e facilitaria o caminhar dessas pessoas? Em primeiro lugar, saber o que realmente você deseja. O que que realmente tem no teu coração, porque na Bíblia, em vários momentos, está escrito: "Bateis e a porta se abrirá". Continua, caminha, né, você precisa em primeiro lugar ter fé, mas para você saber o que você está procurando, qual a porta que você, quer abrir, você precisa realmente saber o que que o teu coração está pedindo. Então, eu acredito que uma chave para as mulheres é se permitir, em primeiro lugar, ser mulher. Eu vejo que muitas mulheres sofrem hoje porque a gente não foi ensinada a ser mulher, em primeiro lugar, e a gente foi ensinada a negar os nossos impulsos de mulher, né? Que é querer uma família, quer querer ser mais feminina, quer querer sim ser cuidada por um homem, quer querer sim estar sobre a visão de um homem, né? A submissão foi vista como uma coisa muito errada. Então, em primeiro lugar, é você saber o que você quer e aí você avançar com fé, né? Ter outras pessoas que acreditam na mesma coisa que você, então é confiar em Deus, mas saber o que teu coração tá pedindo. Amém, amém. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E como que as pessoas te encontram nas suas redes Então, sociais? andressacustódio.ademicon. É isso, muito obrigada, obrigada Ai, por ter obrigada, aceito o viu? nosso Adorei, foi convite. muito gostoso. Espero te receber mais Com vezes. certeza, vamos junto. Obrigada. Muito bom mesmo.